Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Nazareno, sócio fundador da Omnis Consulting, e hoje nós vamos falar sobre objetivos e indicadores de desempenho associado à gestão de estoque e melhoria do atendimento da demanda. Antes de entrar no mérito dos objetivos e indicadores propriamente dito, é importante entender dentro de que contexto esses objetivos, esses indicadores aparecem. Então, lembre que na última aula nós falamos sobre a trilha, a metodologia, o roadmap, para você implementar um sistema otimizado de gestão de estoques, de planejamento de operações. Aqui nós estamos inclusive utilizando o princípio, o fundamento dos sistemas híbridos de PCP. E quando você percorre essa trilha, você tem ali uma série de etapas que é importante você entender cada uma delas e seguir à risca cada uma delas. Né? Então, primeiramente, você tem a definição do escopo e objetivos, depois você vai medir e mapear a situação atual. Uma vez que você entendeu a situação atual, você analisa e projeta a situação futura, implementa e controla. E continua o ciclo, criando aí todo um ciclo virtuoso, uma espiral positiva. Objetivos e indicadores, pessoal, são elementos que nós vamos definir já no início da nossa jornada. E eles são muito importantes, porque quando a gente fala em definir escopo, além da preocupação de você estar focalizando aquilo que você vai melhorar, você também está fazendo um trabalho de entendimento, de compreensão da necessidade de mudança. Porque você vai precisar comunicar à organização do porquê que a gente precisa mudar, do porquê que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa adequar ou até implantar um sistema de gestão de estoque completamente novo. E você tendo então esses objetivos, esses indicadores bem definidos, você já tem ali um instrumento importante, você já tem fatos, você tem números que vão já sensibilizar a organização para a necessidade de mudança, para a necessidade de melhoria. Então, quando a gente fala em objetivos e indicadores de gestão de estoque, naturalmente, o indicador mais comum é o indicador associado aí a valor em estoque. Qualquer empresa hoje, ela tem contabilizado aí o valor que ela tem em estoque, seja de matérias-primas, produtos em processo, nem tanto, muitas não conseguem saber exatamente o quanto ela tem, mas produtos acabados em matérias-primas, com certeza. Quando você pega o saldo em estoque, um erro muito comum associado a isso aí é que as pessoas simplesmente olham para o valor em estoque sem ponderar esse valor pela sua demanda, pelo consumo diário que o seu cliente final está fazendo desse estoque. Né? Então, a nossa primeira recomendação aqui é que, além de você olhar, se você olhar aqui para as barras, né, nós estamos olhando aqui para valor em estoque, aqui 1.898.000, 2.059.000, e aí você vê aqui, ó, 3 milhões, 3 milhões e 26. Só que quando você olha para o valor, pura e simplesmente, você não sabe se o aumento desse valor em estoque é reflexo de uma piora nas condições de gestão de estoque propriamente dito, ou se de repente é um aumento que é um reflexo do aumento da demanda externa da empresa propriamente dita. Então, o estoque da empresa de repente está subindo porque a demanda dela está aumentando. Uma coisa boa está acontecendo com a empresa e de repente esse estoque está até subindo numa proporção menor do que o aumento da demanda propriamente dito. Então é por isso, pessoal, que olhar somente para valor em estoque pode ser uma grande armadilha em trabalhos de gestão de estoque e atendimento à demanda. É muito importante, então, a gente converter esse valor que vocês estão vendo aí, ó, em dias de estoque. E aí você começa a olhar para essa reta aí, né? essa linha que é esse valor converter em dias de estoque. É basicamente pegar o valor da demanda, do consumo diarizado dessa empresa, né? E aí eu divido aquele valor lá, que é o valor em estoque, por consumo por dia, e aí eu passo a ter
dias em estoque. Então note que nesse caso aqui, ó, a nossa suspeita de que os estoques estavam piorando realmente se confirmou. Né? E mesmo em dias, ó, quando você divide pelo consumo médio diário aí, tá dando 136 dias, né? Saiu de uma situação de 71,8 dias para 136,3, depois para 128,3 dias. Então, ok, primeiro passo está dado, ponderei o quê? Ponderei o valor em estoque pela demanda. Segundo passo, pessoal, vocês devem ter reparado aí essas duas linhas tracejadas, uma de cor verde, a outra de cor vermelha. Essas linhas tracejadas, elas representam os limites, tanto inferior quanto o limite superior, né? A linha vermelha, o limite inferior, a linha verde tracejada, o limite superior. O que quer dizer essas linhas, pessoal? A gente vai ver mais adiante como dimensionar o nosso estoque baseado no conceito do semáforo, né, das cores do semáforo. Então, a gente sabe que o estoque ele tem o que? Os componentes, né? A faixa vermelha, o estoque ele tem a faixa amarela e o estoque tem a faixa verde. Todo estoque tem que ser dimensionado levando em consideração esses três componentes, né? A faixa vermelha, a gente sabe que significa o quê? O estoque de segurança, é o estoque de proteção, é o estoque mínimo que você tem que manter ali para poder proteger as suas operações de você mesmo. Ele existe como um seguro, ele não é um estoque cíclico que gira, ele existe ali para ser usado em situações extraordinárias, né? Como um seguro do seu carro, né? Você não fica usando ele o tempo todo, você não deseja bater o seu carro e usar o seguro, mas ele está ali e você está pagando por ele. Então é o estoque mínimo que você tem que manter. A faixa tracejada aqui, ó, verde, já representa a faixa, o nível adequado do seu estoque. O seu estoque tem que estar girando entre o nível mínimo, né, aqui, e o nível máximo aqui, que é a faixa verde. Ele tem que estar girando, ó, nesse nível aqui. É como se tivesse tudo pintado de verde. Esse é o nível dentro do qual o estoque tem que estar girando. Tá? Aqui a gente adaptou a faixa vermelha e verde para obviamente, valor em estoque, e aqui ela já está calculada em função de dias de estoque, que é um indicador mais adequado de se analisar o giro de estoque. Né? Dias de estoque e giro de estoque é a mesma coisa. Você consegue ver quantos dias de estoque você tem, você vê como é que seu estoque está girando. Né? E aí, obviamente, ó, a gente vê que essa situação aqui, meus dias de estoque, né, minha quantidade em estoque ponderado pela demanda, está fora dessa faixa ideal que ele tinha que estar fazendo, o famoso dente de serra, né, fazendo aquele triângulozinho lá dentro exatamente dessa faixa. Se a gente já olhar essa situação aqui, ó, a gente já nota que o valor, né, ele já desceu aqui, ó, caiu bastante aqui, que eu estou pegando um estoque, um exemplo de um estoque de produto acabado, tá? E se você olhar isso aqui em dias, ó, você vê que ele foi e entrou na faixa, tá? Que é um exemplo até de um cliente nosso, eu estou ocultando, obviamente, o nome dele por uma questão de sigilo, mas aqui você já vê uma situação de melhoria, né, no giro dos estoques aqui, caindo dentro da faixa desejada, tá bom? Outro indicador muito importante, pessoal, qualidade dos estoques. Qualidade dos estoques é um indicador que ele complementa o giro dos estoques. Né? Por que ele complementa? Porque você pode, eventualmente, ter um bom giro dos estoques, né, ter um custo de estoque até baixo, mas a qualidade dos seus estoques não está boa. Você pode estar sofrendo o fenômeno de falta e sobra. Né? Seu estoque está baixo porque está faltando coisas que você precisa e está sobrando coisas que eventualmente você não precisa. Então é importante também na análise dos estoques você classificar os seus estoques em 3 níveis. Então ele pode estar dentro de 3 níveis aí. O nível preto, que é o stockout, são os itens que estão zerados, né? Itens que você projetou para ter em estoque, mas está zerado o saldo deles. Tem o nível, a faixa vermelha, que é a faixa de segurança. São aqueles estoques que você está consumindo o estoque de segurança. Não é uma faixa também saudável de você ficar transitando nela, porque ela é uma faixa que se você está utilizando é porque algum problema está acontecendo. Né? Afinal de contas, é um estoque de contingência, um estoque de segurança.
Existe a faixa verde, essa sim é a faixa ideal dentro da qual o seu estoque deveria estar circulando. E por fim, tem uma faixa muito interessante, muitas vezes até ela é omitida nas análises de gestão de estoque, que é a faixa azul, que é o excesso, ou seja, é aqueles itens que estão numa quantidade maior do que a projetada, tá? Essa faixa é muito interessante porque assim os itens podem cair nessa faixa de excesso em momentos de redimensionamento do estoque, principalmente quando o redimensionamento é para baixo, tá? Então, eu estou entrando num período sazonal de menor demanda, redimensionei os meus estoques, a política de estoque para um nível abaixo do atual, consequentemente, aqueles itens que estão às vezes até estavam no nível adequado, ele automaticamente ele vai para essa faixa azul. Então, nesse caso, é super normal acontecer. Agora, pode acontecer também em momentos que você está implementando a nova política de estoque, os itens ainda estavam girando na política antiga, quando você implementa a nova política, uma política muitas vezes mais arrojada, de um melhor e maior giro de estoque, automaticamente aqueles itens lá também vão cair nessa faixa. Muito parecido com o problema do redimensionamento, né? E por fim, pode acontecer de a operação não estar obedecendo, não estar seguindo à risca a política de estoque definida, né, mediante dimensionamento e tudo mais. E aí você consegue, por meio desse indicador, verificar se eventualmente está tendo às vezes, algum desvio na forma como as compras estão sendo feitas, às vezes até por uma questão de poder de barganha, estou comprando mais do que o suprimento está determinando. Próprio pessoal que gerencia os estoques podem estar errando na maneira, né, de gerenciar e de coordenar o disparo das compras. Então você consegue pegar isso por meio dos itens que se encontram nessa faixa aí de excesso, tá? Pessoal, obviamente, quando a gente fala, né, em gestão de estoque, a gente não pode só pensar no custo dos estoques. O custo dos estoques ele está associado à perspectiva do acionista, né? E o pensamento enxuto ele coloca muito isso, identifica o que é valor para quem? Para o seu cliente e para os seus acionistas. Então, perfeito, a empresa ela precisa ter os estoques girando de forma saudável, porque ela precisa o que desse capital para, ao invés de ficar imobilizado na forma de estoque, ela poder usar isso para reinvestir no próprio negócio, em novas tecnologias, em inovação, em melhoria até dos salários dos funcionários, enfim, dinheiro que não está imobilizado ali, né? Você tem liquidez. Por outro lado, o estoque ele também tem que ser analisado sob a perspectiva do propósito dele. Para que eu crio estoque? Para que existe estoque? Eu crio estoque para eu poder proporcionar um melhor atendimento da minha operação. Seja um melhor atendimento aos processos internos, né, um estoque de matéria-prima para eu atender a operação interna, para não parar a produção, né, um estoque de produto intermediário, idem. Agora, um estoque de produto acabado, o que eu estou querendo? Eu estou querendo atender o meu cliente mais rapidamente, eu não quero deixar o meu cliente desabastecido, o meu mercado exige um prazo de entrega rápido, então eu não posso me dar o luxo de esperar o cliente pôr o pedido para daí eu produzir, eu já tenho que ter o produto ali disponível, pronta entrega. Então, na verdade, a razão de ser dos estoques é o quê? É melhorar o atendimento, tanto interno quanto externo, no caso do cliente. E nesse caso, um outro indicador extremamente importante é o indicador de atendimento. O mais comum e mais completo é o OTIF. OTIF significa on time de em tempo, pontualidade, tudo que eu entreguei no prazo certo, in full de completude, ou seja, eu entreguei no prazo certo e na quantidade também prometida, né? Por exemplo, eu tenho clientes de confecção que é muito comum, às vezes, eles quebrarem o pedido em 2, 3 entregas, né? Muitas vezes para já conseguir ir atendendo o lojista de uma maneira aí parcial e preliminar. Então, às vezes, ele pode estar tendo uma boa pontualidade no primeiro embarque, mas não necessariamente uma boa completude no atendimento, né? Naturalmente, em algumas situações, a quebra das entregas é combinada previamente com o cliente, aliás, o cliente até faz questão que seja dessa maneira. Mas existem situações também que não, que o cliente preferiria estar recebendo o pedido completo. E aí, ele obviamente é um indicador que você vai analisar ele em porcentagem, tá?
Então você está analisando uma porcentagem que vai fazer uma ponderação do que você está entregando no prazo, mais o que você está entregando completo em relação à quantidade total pedida. OTIF, On Time in Full. Outro indicador de atendimento que eu gosto muito, atendimento da demanda, é pendências. Pendências é um indicador em que ele levanta a quantidade de pedidos que já deveriam ter sido entregues, só que isso aí convertido em valor financeiro, né? E aí você vai monitorando ao longo do tempo qual o valor que você tem pendente, né, de entrega para o seu cliente. É um indicador muito interessante porque, além de ser um indicador de atendimento, ele também dá uma boa medida do valor financeiro que você está deixando de internalizar na empresa, de colocar no seu fluxo de caixa, de faturar. Então, ele também cria um bom senso de urgência em relação aí a problemas de atendimento. Tá bom, pessoal? Bom, eu acho que são dois indicadores, aí, na verdade, duas dimensões de indicadores importantes da gente levar em consideração. Obviamente, a gente poderia estar falando de outros, principalmente qualidade, que é um indicador extremamente importante, né, por meio aí de avaliação de saques, né, de devoluções, também são importantes ser levados em conta, mas esses dois, principalmente, você tem que ter na gestão aí dos seus estoques, né? Uma sob a perspectiva do atendimento da demanda, né? Você está olhando para fora, como que você está atendendo o seu cliente, e outro sob a perspectiva do custo, né? Do giro, como que eu estou girando esse estoque aqui internamente e com que qualidade, né? Do ponto de vista de falta e sobra, né? Não posso também ter muita coisa de um e pouca de outro. Um estoque de qualidade, um estoque balanceado. Legal, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, coloque em seus comentários e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.